Ni hao, pessoas que vazaram vídeos secretos da China. Tudo bem com vocês? 12 vídeos secretos que escaparam da China, vamos lá. De um dos países mais vigiados do mundo. Histórias inquietantes emergem através de vídeos que escaparam das barreiras da censura chinesa. Esses fragmentos de realidade revelam o lado oculto de uma nação que controla rigidamente o fluxo de informações. Lá vem. Preparem os seus corações. Imagens de prisões clandestinas, despedidas forçadas, trabalhadores acorrentados e incidentes de repressão brutal levantam questões difíceis sobre a liberdade, os direitos humanos e os segredos de Estado dentro do país. Serão esses os vídeos que você irá assistir hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é Vídeos Secretos que Escaparam da China. Quem é Poké, maluco? Os campos de concentração secretos e rigorosos da China, muitas vezes referidos como campos de reeducação ou centros de detenção para minorias étnicas e religiosas, têm sido objeto de intensas críticas. O cara tá mostrando um monte de imagem que não tem nada a ver com a fita, né? E um monte de imagem aleatória que não tem nada. E investigações internacionais. Aí mostra branco. Um branco e um negro, né? Assim, a gente tá vendo nessa imagem aí pessoas, né, chinesas, como vocês podem ver, eles são chineses, que são membros da polícia secreta dos campos de concentração. A maioria das informações sobre esses campos está relacionada à região de Xinjiang, onde o governo... Essa imagem aqui, vamos lá, né? Eu tenho 8 vídeos sobre os uigures. 8. Essa imagem que ele mostra aqui, isso aqui é um transporte de presos comuns. Não tem nada a ver com uigures. É um transporte de presos comuns. Onde o governo chinês implementou um extenso sistema de detenção para uigures, uma minoria étnica muçulmana, e outras minorias. O governo chinês afirma que os campos são parte de um programa de educação e treinamento vocacional destinado a combater o extremismo e oferecer oportunidades econômicas. Que bom, né? Contudo, relatos e vídeos vazados de dentro do local mostram uma realidade, digamos, um pouco diferente, com uma intenção de assimilação cultural forçada e controle político. Estimativas sugerem... Cadê o vídeo secreto? Né? Porque ele tá falando vídeo secreto que vazaram da China. Cadê o vídeo secreto? Que mais de 1 milhão de pessoas já foram detidas nesses campos mais de 57 milhões. Desde 2017. Relatórios de ex-detentos, investigações e vídeos vazados mostram também uma vigilância... Cadê os vídeos vazados? Extrema, incluindo o uso de câmeras e dispositivos de rastreamento. As condições também não são das... Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem que se usa comumente para falar do campo de concentração uigur. Essa imagem é uma prisão comum para prisioneiros comuns. Que nesse dia, vocês estão vendo que lá tem uma cerca no fundo, né? Do outro lado da cerca, tá as famílias desses presos, que tá rolando um evento sobre desradicalização. Porque em Xinjiang, quando a China se abre nos anos 80 com o Deng Xiaoping, essa galera sai de Xinjiang e começa a ir para o Afeganistão. E aí, quem que tava bombando no Afeganistão? Piadinhas. Foi um negócio de duplo sentido, né? Quem que tava bombando no Afeganistão nos anos 80? O Osama Bin Laden, lutando contra a União Soviética. Aí esses uigures vão para lá, se radicalizam com o Talibã, voltam para Xinjiang e começam a fazer ataques terroristas. Então, essa foto é de uma prisão comum, não é um campo de concentração. E como eu falei, do outro lado dessa cerca verde está a família dos caras acompanhando esse evento para desradicalizar essas pessoas. Melhores, além da superlotação e maus tratos. Cadê o vídeo secreto? Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, acusam o governo chinês de genocídio cultural baseado em esforços para erradicar outras culturas presentes no país. Vários países, incluindo os Estados Unidos e membros da União Europeia, impuseram sanções contra autoridades chinesas e empresas envolvidas nos abusos. Assim, os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, né, que trabalha literalmente com um sistema de escravidão 2.0, com certeza pode falar de abuso de direitos humanos no país dos outros, né? E no Brasil, que 40% da população carcerária nunca foi julgada. Mas assim, se não vê esses caras preocupados, né, esses caras que fazem esses vídeos meia boca,
preocupado com os presos brasileiros, né? Você não vê isso. O governo chinês, por sua vez, rejeita as acusações, classificando-as como propaganda anti-China. Assim, ele mostra vídeos genéricos acusando a China da parada. Aí quando ele mostra os uigures, ele mostra os uigures costurando na escola. Pô, mano, cadê o vídeo secreto? Cadê? Cadê a prova dessa parada? Eu não tô nem dizendo se tem ou se não tem, mas cadê a prova do negócio, cara? E insiste que as medidas visam a estabilidade e a segurança nacional. Liu Xiaobo foi um renomado professor, escritor e ativista chinês de direitos humanos, conhecido por seu papel na promoção de reformas democráticas na China. Ele é amplamente reconhecido como uma das figuras mais proeminentes da luta pacífica reformas democráticas pelos direitos humanos no país. Em 2010, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se o primeiro cidadão chinês a receber o prêmio enquanto ainda estava preso. Liu desempenhou um papel fundamental nos protestos pró-democracia. O Liu Xiaobo uma vez falou que a China deveria ser colonizada pelos europeus e pelos Estados Unidos por pelo menos 300 anos. Por quê? Ele usa esse exemplo. Olha só, Hong Kong foi colonizada por 150 anos e olha o que é Hong Kong. Olha como Hong Kong é avançada. Mas a China é um país muito grande, tem muito mais gente. Então a China teria que ser colonizada pelo menos por 300 anos. 300. Então esse é o grande defensor da democracia. Esse é o cara que ganhou um prêmio Nobel de literatura. O massacre promovido pelo governo chinês, ele ajudou a negociar com o Exército de Libertação Popular para permitir a retirada pacífica de estudantes, salvando vidas. Após o massacre, foi preso por 18 meses e perdeu sua posição acadêmica. Por seu contínuo envolvimento com questões políticas, Liu foi preso em 2009 e condenado a 11 anos de prisão por subversão ao poder do Estado. Em 2010, foi premiado pelo Comitê Nobel por sua longa e não violenta luta pelos direitos humanos fundamentais na China. A China reagiu com indignação, censurando a cobertura do prêmio. Eu já fiquei nesse hotel aqui. Vocês estão vendo esse negócio redondo aqui que parece uma nave espacial? É o Radisson Blu, em Shanghai. Isso aqui é um bar. Eu fiquei nesse hotel aqui algumas vezes quando eu ia para Shanghai, porque eu morava numa cidade que dava tipo, uns 40 minutos de trem-bala de Shanghai. Meia hora. Não, 40 minutos era muito. Se fosse o trem direto, dava 20 minutos. Aí eu ia pra lá, ficava nesse hotel, porque é um hotel bem no centro. Nada, não, é barato. Assim, pra Shanghai é um hotel bem barato. E fica bem no centro. Assim, dá pra fazer muita coisa andando, né? Fica perto da Praça do Povo. E colocando sua esposa, Liu Xia, sob prisão domiciliar. Liu Xiaobo foi diagnosticado com câncer de fígado terminal em 2017, enquanto ainda estava preso. Vídeos do prisioneiro no hospital, cercado por militares e governantes chineses, vazaram e viralizaram pela vídeo do cara circundado por militares? Internet. Cadê? Aí a gente tá vendo pessoas com jaleco, inclusive tem um cara branco aqui, né, que eu tô a minha cabeça tá na frente dele. Mas vocês podem ver que acima do meu quadradinho aqui, isso aqui é um cara branco. Eu não sei se esse vídeo aqui é na China. Por que tem um médico branco ali? Eu não tô entendendo. Né? Talvez eles chamaram um médico branco para ver o cara? Não sei. O cara era a favor de acabar com o Partido Comunista Chinês, o cara era a favor da China ser colonizada, o cara era a favor de secessão. Mano, todo país tem leis contra isso. Todo o país. Apesar de pedidos internacionais para que ele recebesse tratamento no exterior, ele morreu sob custódia em 13 de julho de 2017, tornando-se o primeiro laureado do Nobel da Paz a morrer na prisão. Sua morte provocou condenação internacional e renovou os pedidos por maior pressão contra o governo chinês em relação aos direitos humanos. De novo, uigures? A vigilância, perseguição e esforços para converter os uigures e outras uigures de inteligência artificial. Uigures, não é uigures. Minorias muçulmanas na China têm gerado críticas generalizadas. Essas ações são centralizadas principalmente... Aí a gente vê senhores uigures, né, com o chapéuzinho deles de muçulmano, sentado na rua, conversando, trocando a ideia, né? Que videozinho fraco, meu Deus do céu. Eu só tô fazendo react porque o canal do cara tem 5 milhões de seguidores.
principalmente na região autônoma de Xinjiang, onde vivem cerca de 12 milhões de uigures. O governo chinês alega que suas políticas são medidas contra o extremismo religioso e separatismo, mas investigações apontam para uma campanha de genocídio cultural. O governo utiliza reconhecimento facial. E aí o cara bota um vídeo que não é da China, né? Porque tá escrito aqui, ó, hispânico, raça hispânico. Isso aqui não é um vídeo da China. Na verdade, isso aqui é um vídeo fake, né? Isso aqui não é de verdade. Esse reconhecimento facial que tá nessa imagem não é de verdade. E não é na China, tá? Isso aqui não é na China. Monitoramento de comunicações e inteligência artificial para rastrear uigures. Aplicativos coletam dados. De novo, um monte de branco na imagem que não tem nada a ver com a China, né? Monitoram atividades religiosas e identificam comportamentos considerados suspeitos. Existem também postos de controle em estradas, estações de trem e aeroportos, além de coleta de DNA, registros de voz e escaneamento de íris da população. Por quê? Porque, como eu falei, esses caras foram para o Afeganistão e começaram a fazer ataque terrorista que eles ameaçaram derrubar avião na China. Isso durante as Olimpíadas em 2008. Então, estava piorando. E agora, tem mais de 10 mil uigures na Síria e os caras estavam largando vídeo falando que vão atacar a China. E vão se organizar agora para vir atacar a China com o armamento que eles prenderam na Síria e tal. Algumas câmeras instaladas em locais públicos e residenciais são frequentemente equipadas com inteligência artificial para rastrear indivíduos uigures. Câmera com inteligência artificial. Como dito anteriormente, desde 2017, mais de 1 milhão de uigures foram enviados para campos uigures. E essa foto é outra foto daquele mesmo dia do evento que eu falei ali anteriormente, tá? É outra foto do mesmo evento. Não é, esses caras são uma prisão comum. De reeducação. Lá são forçados a renunciar à religião, aprender mandarim e adotar a ideologia comunista. Relatos incluem tortura, abusos físicos. O cara fala, relatos incluem torturas, ele mostra os caras lendo numa biblioteca. E psicológicos e trabalhos forçados. Aí os caras lendo na biblioteca, as tiazinhas, meu Deus do céu, cara. Vídeo que muitas crianças uigures também são separadas de seus pais. Cadê a prova de que isso é na China? Cadê a prova de que esses caras são uigures, essas pessoas da imagem? E enviadas a internatos para assimilação cultural. Existem relatos de esterilizações forçadas para reduzir a taxa de natalidade. Não existe isso, cara. Tem um maluco, tá? Toda essa história, toda vez que eu falo dos uigures, eu sou obrigado a falar. Tem um alemão, esse alemão ele trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo nos Estados Unidos. Esse museu é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Ele não fala chinês, ele não fala uigur, ele nunca pisou na China. Mas ele é o maior especialista em uigures no Ocidente. É um alemão que foi enviado por Deus para investigar as minorias chinesas. Foi isso que ele disse. Aí esse cara fez uma matemática maluca lá e falou que 80% das mulheres de Xinjiang tinham DIU. Aí a galera foi pegar o trabalho do cara para verificar e na verdade era 8%. 8% das mulheres, não uigures. Das mulheres de Xinjiang, porque em Xinjiang não tem só uigur. Tem uigur, tem cazaque, tem uzbek, tem Han, tem minoria étnica russa. 8 para 80. Esse é o maluco que essa galera fica usando de base. Entre uigures. Além de relatos, existem vídeos... Bota os uigures lendo na biblioteca. Vazados que mostram nos campos os uigures sendo obrigados a memorizar slogans comunistas e renunciar à religião. Lá vem, pandemia. A ideia de que a pandemia da Covid-19 teria sido propositalmente provocada pela China é uma teoria polêmica e amplamente debatida. Então assim, semana passada saiu um estudo de que não tem nada a ver com o que eles tinham em Wuhan, né? Que tinha lá algum vírus de alguma coisa, daí fizeram análise de DNA, fizeram um monte de pesquisa e não tem nada a ver. Então não. Embora não haja evidências conclusivas que... Embora não haja evidência de que esse vídeo não é na China, porque esse vídeo não é na China, porque o nome do banco é Bancomet, né? E isso aqui não é um banco chinês. Sustentem tal alegação, teorias conspiratórias e vazamentos de informações, como vídeos sugerindo ações deliberadas, continuam circulando. A maioria dos especialistas científicos atribui a origem da pandemia a uma transmissão zoonótica natural, enquanto investigações sobre possíveis vazamentos acidentais do vírus do Instituto de Virologia de Wuhan
Wuhan também foram consideradas. Essa teoria sugere que o vírus escapou do instituto que estava pesquisando o coronavírus em morcegos. Alguns defensores acreditam que protocolos de segurança inadequados podem ter causado o vazamento. Investigações por agências de inteligência, incluindo as dos Estados Unidos, não descartam a possibilidade de um vazamento acidental, mas não apontam para intenção proposital. Alguns teóricos acreditam que o vírus foi criado como uma arma biológica para enfraquecer outras nações economicamente e politicamente. No entanto, cientistas que estudaram o genoma do vírus afirmam que ele não apresenta características de manipulação genética intencional. Eu conheço jornalista brasileiro sério, grande, que acredita que foi uma arma biológica que vazou em Wuhan, tá? Os vídeos secretos, esquece, não existe. Como dito anteriormente, existem vídeos É que os vídeos são muito secretos. e relatos não verificados que sugerem intenções deliberadas, mas muitos são considerados desinformação ou propaganda política. Alguns desses vídeos mostram pessoas associadas a Wuhan discutindo o vírus antes da pandemia, mas a autenticidade E aí mostra um cara que não é chinês. Os vídeos são tão secretos que ele não pode mostrar. e o contexto dessas imagens são questionados. Um relatório da Organização Mundial da Saúde de 2021 concluiu que a transmissão natural é a explicação mais provável, mas admitiu que outras hipóteses ainda precisavam de mais investigação. Mulher acorrentada. Cadê a mulher O acorrentada? caso da mulher acorrentada na China, que ganhou notoriedade internacional em 2022, gerou uma enorme polêmica sobre os direitos humanos e a violência contra as mulheres no país. O vídeo em questão mostra uma mulher aparentemente com problemas de saúde mental, eu acho que eu vi mantida essa história. acorrentada pelo pescoço em condições precárias, em uma área rural da província de Jiangsu. A história gerou indignação nacional e internacional, levantando debate sobre tráfico humano, casamento forçado e a ineficácia das autoridades em proteger as vítimas. O vídeo, postado originalmente por um criador de conteúdo em janeiro de 2022, mostrou a mulher vivendo em um barraco, acorrentada pelo pescoço, em um estado visível de abandono. A mulher O cara mostrou o rosto da mulher várias vezes, depois tá cobrindo. Quer dizer, acho que não foi ele que cobriu, né? Mas eu acho que eu lembro dessa história, sim. Esse aí acho que é o primeiro vídeo que ele tá mostrando que é uma parada real, né? Eu lembro dessa história de uma mulher que tava acorrentada. Eu não lembro dos detalhes, né? Porque já faz mais de 2 anos. Mas eu lembro disso aí mesmo. é mãe de 8 filhos, o que agravou a comoção pública sobre suas condições de vida e tratamento. Internautas questionaram como a mulher havia sido tratada dessa forma sem intervenção das autoridades locais. Muitos acreditam que ela era vítima de tráfico humano e casamento forçado, práticas que ainda ocorrem em áreas rurais da China. Inicialmente, as autoridades negaram que houvesse irregularidades, afirmando que a mulher era esposa de um agricultor local e que sofria de problemas de saúde mental. Com a crescente pressão pública, elas mudaram a narrativa, reconhecendo que havia possibilidade de tráfico humano e anunciando investigações. Investigadores apontaram que a mulher poderia ser Xiao Huamei, uma mulher da província de Yunnan, desaparecida há décadas. Mais tarde, especulou-se que a identidade dela poderia ter sido falsificada para encobrir irregularidades. Mas vocês veem que, assim, muita coisa do que esses canais sensacionalistas falam acontece no Brasil todo dia. Mas por algum motivo, ninguém se importa mais, né? Ah, todo dia o pessoal vai no meu Instagram falar que a China ficou rica porque trabalho escravo. Todo dia. Tem quantos casos de trabalho escravo ou análogo à escravidão no Brasil? Quantos? Quantos? E não indigna ninguém. Ah, porque na China não tem liberdade religiosa. Tem quantos casos de agressão contra pessoas de religiões de matrizes africanas no Brasil? Quantos? E isso não indigna ninguém. Ah, porque na China eu não posso sair na rua e pregar sobre Jesus. Ok. No Brasil você não pode sair na rua e pregar sobre Oxum, sei lá, Ogum. Você não pode. Porque provavelmente vai apanhar. Mas essa liberdade religiosa no Brasil não incomoda ninguém. Então, é a mesma coisa, assim, óbvio, né, que a situação dessa mulher é uma situação precária, é um negócio que não deveria acontecer? Não deveria. Não deveria de verdade, assim, né? Como ele falou, o pessoal na internet ficou indignado. E, assim, inclusive aconteceu um mês passado,
uma professora viu que um molequinho, ele pegava a comida dele e saía do refeitório todo dia. Aí um dia ela foi atrás do molequinho, ela foi ver, o molequinho pegava a comida dele e dava para a mãe. A mãe também tinha algum problema mental, eu não sei se essa é a expressão correta, né? Mas ela tinha algum problema mental e ela não conseguia trabalhar e tal. E aí o molequinho, ele dava comida para a mãe, através da grade da escola. E foi a mesma comoção da internet, pô, como é que o governo deixa isso acontecer, né? Como é que o governo chinês deixou essa pessoa chegar nessa situação? Então, isso realmente acontece, como aconteceu com o caso dessa pessoa. Mas o lance é, como eu falei, por que que no Brasil não tem a mesma comoção? Por que que no Brasil não tem todos esses cristãos defendendo a liberdade religiosa? Porque no fim não é liberdade religiosa, né? No fim eles querem só a liberdade da religião deles. No fim, eles não estão interessados nessa senhora chinesa que estava acorrentada pelo pescoço. No fim, é só xenofobia. Tem nada a ver com direitos humanos. O marido e outras pessoas da aldeia foram investigados por suspeita de envolvimento em tráfico e exploração de pessoas. Relatórios indicaram que a mulher pode ter sido vendida para casamento forçado, uma prática que ainda persiste em comunidades rurais na China. Teve uma história, olha só, assim, eu não sei quão comum é isso, tá? Mas teve uma história de uma mina tailandesa que entrou lá numa agência de casamento chinesa na Tailândia e aí prometeram para ela que ela ia casar com um cara rico aqui na China. E aí mostraram ali o cara, né, um monte de foto e vídeo do cara em hotel caro, na praia na China e etc, né? E aí essa mina falou, beleza, eu vou casar com ele. Eles nunca se viram na vida, tá? Ela estava na Tailândia e o cara aqui. Ela chegou aqui na China e ela na roça, e o cara não era rico. Ela começou a achar estranho, né? Porque a casa era bem pobre, não tinha nem banheiro dentro da casa, era aquele sistema de casinha, né? Que o banheiro fica na rua. Mas ela pensou assim, de repente, né? Porque eles moram aqui nessa região, mas o cara talvez tenha outras propriedades e tal. E não, o cara não tinha nada. Deram um golpe na mina, porque ela teve que pagar para essa agência de casamento na Tailândia. E quando ela chegou aqui, o cara era pobre, o cara era um fudido. E aí ela, no meio do nada, porque era bem roça da China mesmo, um dia ela fugiu e foi caminhando até, acho que uma cidade maior ali, eu não sei quantos dias ela caminhou, e conseguiu voltar para a Tailândia. Mas os chineses na Tailândia deram um golpe nela. Tipo, ela teve que pagar porque ia casar com um cara rico na Tailândia e no fim não era, né? E o cara da China também teve que pagar para ter uma esposa tailandesa novinha. Organizações de direitos humanos e ativistas pediram reformas legais e maior fiscalização para proteger mulheres de tráfico e exploração. Pagou para virar pobre, Uma estranha criatura foi encontrada flutuando ao longo da costa de uma praia na China. Enquanto o homem que encontrou essa criatura a segura para mostrar ao amigo... Esse aí é aquele boneco de biscoito do Shrek. Isso aí não é a criatura, cara. Esse aí é o Cookie do Shrek, né? É só isso. Podemos vê-la movendo as pernas. A criatura... Com certeza, é bem real isso aí, cara. Pô, bem real. Parece ter uma cabeça humana, com algum tipo de braços e pernas. O animal realmente é muito estranho e diferente de tudo já visto antes em nosso planeta. Por isso, o vídeo vazado de dentro de uma penitenciária chinesa mostra o momento em que o prisioneiro Li Shiyuan se despede de seus familiares antes de ser executado, já que ele havia sido condenado à pena de morte. O governo japonês julgou Li depois que ele tirou a vida de 3 pessoas em uma briga no ano de 2015. Pô, mas aí... Peraí. O cara matou 3 pessoas, foi condenado à morte, que é a legislação da China. E qual que é o problema? Não entendi. Estados Unidos tem isso toda terça-feira à tarde, cara. E, inclusive, nos Estados Unidos dá pra ir assistir, né? Em 2018, a justiça decidiu que Li fosse penalizado com pena de morte, e antes que ele fosse levado para sua execução, familiares puderam se reunir e, através de um vidro, puderam se despedir de Li, que emocionado acenou e foi levado pelos policiais. Um vídeo foi feito desse exato momento e acabou sendo vazado na internet. Pô, mas é a família do cara. Como assim foi vazado na internet?
A família do cara filmou, e a família do cara talvez tenha postado isso, né? Ou compartilhou com os outros parentes. Isso não é um vídeo secreto, cara. Não faz sentido. Mano, que vídeo tosco. Não faz sentido isso aí, cara. Assim, eu não sou a favor de pena de morte, né? Acho que depende do caso também, né? Porque esses dias pegaram uns caras, 3 caras aqui que eles estavam abusando de crianças há não sei há quanto tempo. Aí todos esses caras foram condenados à pena de morte. Mas assim, isso não é vídeo secreto vazado. Provavelmente a família do cara postou isso aí no TikTok, maluco. Muitas pessoas se comoveram com a situação. Já outras, mesmo se comovendo, acharam justa a condenação, já que o homem havia tirado a vida de 3 pessoas. Interrogação de Lu Hua. A polêmica envolvendo Lu Hua, um editor chinês e fundador de um site independente, diz respeito detenção em abril de 2023 sob acusações de extorsão. Ele foi mantido incomunicável por mais de um mês, o que gerou críticas de organizações de direitos humanos e de imprensa sobre a transparência do caso e as condições de sua detenção. Outra situação que acabou chamando a atenção foi o fato de existir um vídeo vazado do interrogatório de Lu Hua que mostra o mesmo sentado em uma cadeira de tortura. Ok, isso aí pode ter sido vazado mesmo. Isso aí tem cara de que foi sido vazado. Agora, isso aí não é uma cadeira de tortura, né? Isso aí é só o cara preso ali, acorrentado por algum motivo, né? Vou lá saber se esse cara é violento. Acorrentado enquanto fazia seu depoimento. O vídeo foi compartilhado e viralizou pela internet, deixando muitas pessoas indignadas pela forma como o homem estava detido, apenas por promover a liberdade. O site de Lu Hua era conhecido por relatar casos de corrupção, crimes locais... Corrupção... e questões sociais na cidade de Huanggang, na província de Hubei. Sua prisão é vista como parte de um padrão mais amplo de repressão à liberdade de imprensa na China, onde jornalistas e editores independentes frequentemente enfrentam acusações duvidosas para silenciar críticas ao governo. Maluco, duvidoso é esse vídeo, pelo amor de Deus, cara. Peng Shuai, o caso envolvendo a tenista chinesa Peng Shuai gerou ampla repercussão internacional e levantou preocupações sobre liberdade de expressão, direitos das mulheres e censura na China. Em novembro de 2021, Peng acusou publicamente o ex-vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli de agressão sexual, por meio de uma publicação em sua conta na rede social Weibo. A postagem foi rapidamente apagada pelas autoridades chinesas e o nome de Peng tornou-se alvo de intensa censura online. Peng Shuai alegou que Zhang Gaoli a forçou a manter relações sexuais enquanto estava casado, em um episódio ocorrido anos antes. Ela também mencionou um relacionamento intermitente e cheio de conflitos entre os dois. A postagem foi removida em poucas horas, e termos relacionados ao caso foram bloqueados em plataformas digitais chinesas. Após a publicação, Peng desapareceu de aparições públicas, o que gerou temores de que ela tivesse sido silenciada ou detida. Peng foi vista semanas depois em eventos organizados pelo governo chinês, mas... O que eu lembro dessa história? Ela postou no Weibo um relato de alguma coisa que aconteceu. E aí eu vi, obviamente, a mídia ocidental, né, falando sobre essas agressões sexuais e tal. Só que assim, o chinês, a língua chinesa é uma língua de contexto. E aí eu vi gente que estuda chinês, que aí foi ler o material e interpretou de uma forma completamente diferente do que a mídia falou, justamente pela questão do contexto. E aí eu não estou minimizando as agressões do cara. O que eu estou querendo dizer é que talvez não seja da forma como que o governo, como que a mídia ocidental reportou. Por que ela desapareceu? Não só ela, mas o cara também. Porque é assim que a China lida quando tem casos muito grandes. Aqui na China não existe essa espetacularização de crime, né? Não existe isso. Então é muito comum, e a gente vê isso direto, pessoas envolvidas em crimes grandes, assim, principalmente se é gente do governo, a pessoa simplesmente some dos holofotes, porque na China, isso sempre foi assim, não é só parte do comunismo. Eles fazem isso para não ter essa espetacularização. Não é que nos Estados Unidos, que tem um canal que passa vídeo de julgamento, né? Na China isso não existe. Não existe. Então o que eles fazem? Eles tiram a pessoa dos holofotes, fazem a investigação, e aí depois, quando a investigação tá tudo certo. Aí a pessoa volta e eles falam, olha, essa pessoa é culpada ou essa pessoa é inocente. Simples assim. Tanto que, como ele falou, a Peng Shuai voltou semanas depois.
Teve toda uma parada da mídia, onde está Peng Shuai? Meu Deus, cadê a Peng Shuai? Literalmente, quando o Assange estava preso há 12 anos na embaixada do Equador, cara. 12 anos. Por que é isso? Anticomunismo, perigo amarelo. E, de novo, eu não estou minimizando o que ela falou, que né, ela sofreu alguma coisa e realmente o cara tem que ser punido pelo que ele fez. Só que a forma como a China trata esse tipo de caso é muito diferente do Ocidente. É simples assim. E tomara que o cara tenha se ferrado também, né? Tomara que o cara tenha sido demitido do partido. Sua aparição foi amplamente criticada como uma tentativa de propaganda para minimizar a polêmica. Ela negou as acusações originais em entrevistas controladas, dizendo que sua postagem havia sido mal compreendida. E claro que muito se discutiu que, na verdade, ela teria sido forçada a dizer isso. Claro, né? A remoção inesperada do ex-líder chinês, Hu Jintao, da sessão de encerramento do 20º Congresso do Partido Comunista da China, em outubro de 2022, gerou grande polêmica e especulações internacionais. O evento ocorreu após a entrada dos jornalistas no Grande Salão do Povo em Pequim, e as imagens do incidente rapidamente chamaram a atenção global. Hu Jintao, que liderou a China entre 2002 e 2012, foi visto sendo escoltado para fora do plenário. Ele parecia relutante, e as autoridades que o acompanhavam tentaram convencê-lo a sair. O momento ocorreu na presença do atual presidente Xi Jinping e de outros altos líderes do partido. Internamente, as imagens do episódio foram censuradas nas plataformas chinesas, mas viralizaram pelo mundo. Isso é mentira porque eu vi aqui. O Hu Jintao, ele tinha, acho que ele já faleceu, ele tinha Alzheimer. E aí, o que ninguém mostra é que quando ele estava entrando nesse evento, esse mesmo cara estava ajudando ele a entrar, porque ele já não conseguia mais caminhar sozinho. Né? Ele já era um senhor, já de 80 e poucos anos, com Alzheimer. Então, eles só mostram essa parte dele saindo, dele sendo retirado ali pelos caras. Por quê? Provavelmente, né, como a pessoa tem Alzheimer, ele deve ter começado a falar coisa que não tinha nada a ver com a parada. E aí, na China, como existe ainda o confucionismo é muito forte, o Xi Jinping trouxe muito de volta o confucionismo, existe um respeito muito grande pelos mais velhos, pelas autoridades. Então, eles nunca iam deixar o cara ficar ali passando vergonha, por exemplo. Eu tô assim, isso é uma conjectura, né? De que o cara com Alzheimer deve ter começado a falar coisa que não tinha nada a ver com a parada. O Alzheimer faz a pessoa simplesmente esquecer de onde é que tá, esquecer de quem são as pessoas que estão ali em volta. E aí, numa dessa, o cara começa a falar coisa que não tem nada a ver, os chineses vão retirar o cara dali até para ele não ser humilhado publicamente, né? Para ele não atrapalhar o evento e para o cara não ser humilhado publicamente. É só isso, só isso. O cara com Alzheimer que foi retirado ali porque o cara não estava numa condição normal. É só isso. Não tem nada a ver com disputa de poder, não tem nada a ver do Xi Jinping tentando tirar o poder da ala do Hu Jintao. Não tem nada a ver. Nada a ver com isso, cara. Nada. É só um cara que tinha Alzheimer. No exterior, o incidente gerou diversas teorias, desde um possível problema de saúde até uma tentativa de humilhação pública ou demonstração de poder por parte de Xi Jinping. Se for assim, a humilhação pública seria o Xi Jinping não ter deixado ele entrar lá. Então, rolou uma história de que ele também estava com incontinência urinária. Aí eu não sei dizer se realmente aconteceu. Mas humilhação seria o Xi Jinping nem ter deixado o cara entrar. Seria ter sido muito pior. A agência estatal Xinhua afirmou que Hu Jintao foi retirado por motivos de saúde após insistir em participar da sessão, apesar de não estar se sentindo bem. No entanto, muitos analistas questionaram a veracidade dessa explicação. Investigações recentes indicam que a China tem utilizado o México como uma rota para contornar as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Assim, o nome do vídeo é 12 vídeos secretos que escaparam da China. Esse vídeo do Hu Jintao rolou em tudo quanto é rede social aqui, né? Eu fiz vídeo na época sobre isso. E agora é a China usando o México para escapar de sanções econômicas. O que isso tem de secreto? Essa estratégia envolve o envio de produtos chineses ao México, onde são redistribuídos para os Estados Unidos, evitando as tarifas mais altas aplicadas diretamente sobre bens chineses. Essa prática, o nome disso é livre mercado, se intensificou após as políticas protecionistas iniciadas na administração Trump e mantidas sob Biden, que buscam reduzir a dependência de cadeias de suprimentos dominadas por rivais geopolíticos como a China.
Setores como o automotivo têm se beneficiado significativamente dessa abordagem. Por exemplo, em 2023, empresas chinesas enviaram repostos automotivos ao valor de 1 bilhão e 100 milhões de dólares do México para os Estados Unidos, um aumento substancial em relação a 2021. Produtos chineses também chegam aos Estados Unidos via outros Os Estados Unidos! Ui! Os países como Vietnã e Singapura, ampliando os desafios para o governo americano implementar controles mais eficazes. Além disso, os Estados Unidos têm pressionado o México para fortalecer... Se essa imagem fosse na China, tá? Do monte de bandeira chinesa, eles iam falar, tá vendo a opressão comunista, o culto à imagem. Mas nos Estados Unidos, não tem problema. Pode meter um monte de bandeira, pode meter qualquer coisa. Quando eu estava morando nos Estados Unidos a trabalho, era perto do 4 de julho, na frente de uma igreja tinha 50 bandeiras dos Estados Unidos, uma para cada estado dos Estados Unidos. Mas tudo certo, tudo certo. As regras comerciais, incluindo a exigência de certificação de origem para produtos, especialmente nos setores de aço e alumínio. Essa medida visa evitar que bens produzidos na China sejam rotulados como mexicanos, contornando as tarifas punitivas que os Estados Unidos aplicam a produtos chineses diretamente. Os Estados Unidos, os grandes defensores do livre mercado, colocam punições na China, né? Que já descaracteriza o livre mercado. Aí a China usa de outras formas para continuar vendendo, mas está errado. Assim, China, vocês não podem, né? Vocês não podem burlar as nossas punições. Está errado isso aí. Vocês têm que aceitar a punição. Hackers secretos. Agora vem o vídeo secreto. Diversos relatórios e investigações revelam que grupos de hackers ligados ao governo chinês têm desempenhado um papel significativo na coleta de dados sensíveis ao redor do mundo. Esses grupos frequentemente têm apoio do Ministério da Segurança do Estado da China ou do Exército de Libertação Popular, atuando em operações que incluem espionagem de governo. Música dramática, né? O Obama espionando a Merkel, presidente da Coreia do Sul, a Dilma, tudo certo. Tudo certo. Oh, mas a China, meu Deus do céu, hackers secretos, é um absurdo. Governos, empresas e indivíduos em diferentes países. Tá acabando. Essa prática expõe milhões de pessoas a potenciais riscos de vigilância e roubo de informações pessoais e estratégicas, além de ameaçar a segurança nacional de países afetados. Os hackers também têm utilizado malware avançado e ferramentas como o Cobalt Strike Beacon para comprometer sistemas de empresas e instituições críticas, desde laboratórios de pesquisa até redes de infraestrutura elétrica e hídrica. Muitas dessas operações têm como objetivo obter vantagens estratégicas econômicas. É tetra! E no fim, eu acho que a gente só viu um vídeo secreto, que era do cara preso naquela cadeira lá, naquela cadeira gelada. Imagina o cara ficar sem calça naquela cadeira, com as bolas naquele metal gelado. É um vídeo secreto no vídeo todo.